irmã, não comece o dia sem orar. Não comece o dia sem buscar a Deus. Ore a Deus para Ele mandar para a tua casa um genro que preste. Ore a Deus para mandar para a tua casa uma nora que preste. Mas tem irmã que anda se amostrando. Já saiu o novo iPhone. Já saiu no... Ai, tu ainda está com esse? Se tu ainda acha que eu presto para ti nesta terra, me dá vida. Às vezes tu só pensa na tua beleza, tu só pensa no teu carrinho, tu só pensa no teu emprego, tu só pensa nas tuas coisinhas, mas tu não pensa em adorar a Deus, tu não tira um minuto para Deus. Tem marido aí que ele tem tempo para ir à academia, eu conheço muitos aí, tem tempo que ele vai para a academia, ele coloca o shortzão dele, coloca o tênis. Eu não sou contra não, meu filho, tu pode ir, ele é bom de academia, ele é bom do joguinho dele, mas ele não tem coragem de chamar a esposa, vamos adorar a Deus. Achamos por bem trazer essa palavra de Deus para as famílias aqui presentes. Nós já lemos o texto no início, eu vou só reforçar aqui a leitura do verso 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Muito bem, nós estaremos analisando essa temática, colocando a casa em ordem. Diga comigo bem forte, colocando a casa em ordem. Vamos lá, coloca aí. Nós colocamos aí na introdução há muitas coisas que podem trazer desordem, desafinação, desarmonia para a casa. Nós colocamos aí. A primeira coisa que pode trazer desequilíbrio, desordem para a casa, irmãos, é a questão financeira. E nós não precisamos recorrer a manuais e nem recorrer a outros livros para entender essa questão. Está tudo na Bíblia. Hoje eu meditando a parte da tarde nisso, e Deus fazia vir esses títulos bíblicos na minha mente. Questão financeira, segundo Reis 4, 1-2, a mulher vai até o profeta e diz assim: lá em casa os credores estão para levar os meus filhos como escravos, porque o meu marido, teu servo, morreu, mas ele era homem sincero, mas ele deixou o quê? Dívidas. Importante entender que as dívidas não resolvidas, não quitadas, elas não apenas trazem problemas morais, mas elas também trazem desequilíbrio para a vida familiar. Se a esposa, ela vê que o marido não é um homem que resolve os seus negócios, não é um homem sincero nos seus compromissos, ela vai perdendo, nós diríamos assim, um respeito e a confiança naquele marido. É claro que há pessoas que não sabem administrar, não são pessoas que não têm responsabilidade nos seus compromissos, tem pessoas que não sabem administrar bem. Daí a importância de participar de eventos de casais para também ver a questão financeira, que é muito simples administrar, mas nem todo mundo tem essa particularidade. Só que dentro da casa, no livro O Melhor do Amor que eu escrevi, eu falo sobre isso. Até a questão financeira atrapalha na vida sexual. Só se a mulher também for enrolada do jeito do marido. Se os dois forem bandidos, vai dar certo. Mas se um é sincero, um não vai concordar com o posicionamento do outro. Porque é muito importante que haja no lar o quê? Equilíbrio. Os irmãos sabem que teve um marido, mas a esposa, que os dois mentiram, está lá em Atos capítulo 5, Ananias e Safira se juntaram, os dois, firmaram um pacto e foram até o nosso Pedro para tentar enganá-lo, mas o Espírito Santo revelou. Então veja que quando nós falamos em culto de família, não adianta eu estar aqui só na igreja e orar e ler minha Bíblia se eu não sou sério nos meus negócios. O desequilíbrio financeiro, ele é muito prejudicial, e a prova está aqui.
a mulher foi até o profeta. Só que esse profeta, pelo que nós julgamos, ele não era uma pessoa que não quisesse pagar as suas contas. Mas na verdade, comprar fiado não é errado. Tem irmão, e eu já vi até pastor dizendo, eu não compro fiado. Não, às vezes você diz isso porque você tem como não comprar fiado. Mas existem pessoas que estão em altas necessidades e que elas precisam desse momento. Porém, a questão não é comprar fiado, que todo mundo pode dever. Mas o negócio é saber cumprir com as suas responsabilidades. Mateus 5,37. Seja a tua palavra, sim, sim, e não, não. E o que passar disso vem do maligno. Então, se o marido não sabe, eu mesmo já resolvi vários problemas de casais, onde a esposa diz, pastor, meu marido, eu não suporto mais. É cobrador aqui na minha casa, é pessoas direto batendo aqui, e isso pode acontecer. Às vezes o irmão estava empregado, fez o compromisso do mês, ficou desempregado, mas um homem sincero, a primeira coisa que ele faz é ir até ao dono da dívida, não é isso? E informar, olha, eu estou desempregado, eu não posso pagar agora, mas o senhor tenha paciência comigo. Isso é normal. Inclusive o próprio Senhor Jesus fez uma parábola nesse particular. Então, se vocês não estiverem bem ajustados nessa questão da dívida ou das finanças, não vai dar certo. Essa mulher, ela viu que trouxe um problema financeiro. Ela foi até o homem de Deus. E o homem de Deus deu a solução. Ele disse para ela pegar o azeite, que Deus ia fazer um milagre, pagar as contas vendendo, e o restante ela poderia ficar até encontrar um emprego e as coisas serem solucionadas, ok? Então esse é um dos primeiros problemas que podem colocar a casa em desordem, questões financeiras. Às vezes o marido não é tanto enrolado, nem é tanto irresponsável, às vezes é a mulher. Eu conheci um rapaz que a esposa dele, ela fazia conta em toda a cidade. Em toda a cidade, ela devia toda costureira, todo supermercado, porque ela queria andar em luxo e queria comer só do bom e do melhor, e o marido não tinha condições para aquilo ali. Às vezes a irmã se casa e ela não precisa nem ser filhinha de papai. Tem moça que já nasce com espírito de grandeza e ela quer ter o luxo. Irmãos, eu só uso um celular se eu puder. E outra coisa, eu não vou na onda da moda. Não, esse celular aqui, eu não sei nem com quantos anos eu tenho ele. Aí quebra direto, cai, aí pronto. Aí a minha filha, ela pede umas capinhas velhas e troca. Aí troca, ela troca direto isso aqui. E fala do jeito dos outros, não é assim? Mas tem irmã que anda se amostrando. Já saiu o novo iPhone. Já saiu no... Ai, tu ainda está com esse... Ah, tu está desatualizada. É melhor você estar desatualizado do que devendo a praça e escandalizando o nome do Evangelho. Então, o que nós queremos dizer aqui para os irmãos e as irmãs é que a irmã só deve, principalmente, a Bíblia diz em Provérbio 14:1, a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu já passei por problemas financeiros. Quando eu trabalhava em outras funções, eu já passei por problema financeiro. E revelo aqui, não tem vergonha. Uma vez eu comprei um carro e eu vi que eu não tinha condição de pagar. E eu fui devolver o carro, que era um carro maior, e aí eu falei para o dono da empresa, ele disse, olha, aqui o senhor tem crédito. Agora, o senhor está devolvendo bem direitinho, o senhor não quer ficar com um carrinho mais fraquinho, não? Eu disse, rapaz, eu vou pensar. Aí voltei em casa, aí pronto, minha esposa tinha um carrinho mais fraco, e eu fiquei. Até uma tia minha disse assim, rapaz, tu chega nos locais, você que é diretor, chegar num carrinho velho desse. Eu disse, pois é, mas aí eu não sei, aqueles bichão com tão carrão tudinho, talvez está do mesmo jeito que eu estava antes. É melhor eu andar num carrinho fraco do que eu dever todo mundo. Aí às vezes eu chegava nas reuniões, aí tinha Pajero, tinha aquela SW4, tinha tudo, e eu botava o Celtazinho bem no meio. Pronto. Né? Eu botava o Celtazinho bem no meio. E pessoas ficavam olhando, rapaz, e aí pronto, pastor, compre um carro.
a minha vida eu não tenho que dar satisfação para A ou para B. Eu tenho que dar satisfação a Deus e ser sério nos meus negócios. Jesus disse que aquilo que não der fruto, corta e lança. Tem muitas famílias que estão problemáticas porque têm vergonha. Como é que eu vou ficar no bairro? Tem deles que até mudam de bairro só para as pessoas não verem que ela se quebrou. É melhor você ser sincera. Eu abri uma loja, não deu certo, eu vou tentar outra coisa. Você não deve nada para ninguém. Eu comprei esse carro, não posso pagar, eu vou entregar. O que as pessoas têm a ver com isso? É feio, é você comprar e não pagar e a polícia mandar uma ordem de busca e apreensão. Ou o agiota bater na sua porta ou te matar. Rapaz, mataram o irmão, estava o homem cobrando, fazia era tempo. Então seja sincero, porque veja bem, uma mulher sincera, ela não vai ter prazer de estar nos braços de um homem velhaco. Uma mulher sincera não vai querer estar nos braços de um homem que não tem responsabilidade. A mulher, quando ela vê que o homem é sincero, ela vê que tem pobreza lá na casa, mas ela olha para o marido e diz: meu marido é um homem trabalhador. Meu marido, eu honro meu marido porque ele faz de tudo para manter essa casa. Ela se orgulha do marido dela. Não é assim? Ela se orgulha do marido dela. Eu me lembro que eu era professor ali em Lago da Pedra, e umas vezes eu estava uma vez desempregado, e aí a minha esposa fazendo uma carninhazinha, e eu sem nada, eu disse: meu Deus, aí não tem só isso aí. E eu saí no mercado, lá no Lago da Pedra, me lembro como hoje, aí encostei na banca de um tomate do irmão, eu disse: irmão, minha esposa está lá em casa, e eu não posso comprar um tomate. Ele disse: é mesmo, Mosiel? É. Aí ele pegou uns tomates, me lembro como hoje, botou dentro daquela sacolinha, né, de fibra, e me deu. Aí eu voltei: aí, Derinha, bota aí. Rapaz, tu arrumou aonde? Acolá, minha filha. Aí ela comeu o tomatezinho com alegria. Então o que eu quero dizer, mas é melhor você ser assim. É assim ou não é? Do que você andar. Tem irmão aí que vai para o shopping, meu irmão, não tem nem aonde cair morto. Mas é só para dizer que está no shopping. Às vezes não tem nem R$1. Pronto, eu já disse aqui, mesmo que você não tenha dinheiro, mas quer ir ao shopping, então faça uma panelada em casa, não é assim? Coma a panelada, enche bem, e aí leva R$2, e aí compra um sorvetezinho, né? Aí você leva um palitinho aqui no bolso, aí pronto, aí passa pela praça de alimentação e fica espalitando os dentes, né? Aí pronto, rapaz, aí quando alguém te vê: rapaz, você já aqui já, bora? Não, já estou cheio. Mas o importante é viver a vida. Eu só quero dizer para vocês que causa desordem quando as finanças não são resolvidas. Está vendo, irmãos? Nós temos aí outras questões que trazem problemas para os lares. Sabe o que é, meus irmãos? Tem aí, olha, problemas familiares. Olhem para cá. Às vezes a família tem Bíblia, tem comunhão, mas de repente vem a nora para a família, ou vem o genro para a família, e aquela casa não sabe tratar os relacionamentos. Eu conheço casas que são totalmente problemáticas. O conflito entre a nora, o conflito, tem mãe que ela passa até ter ciúme do genro, não é assim? É uma coisa absurda. E vocês sabiam? Isso traz problema sério. Coloca na tela esse versículo aí. Coloca aí. Olha essa mulher. Olha, lê aí, pastor Wagner, para ir poupando minha garganta. Olha, essa mulher não aguentava mais. E eu estou falando de uma mulher de oração, uma mulher que orou pela família. Olha o que ela diz. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa dos filhos. Como é? Enfadada o quê? Estou da minha vida. Eu não quero mais viver. Irmão, imagine uma mãe que tinha 2 filhos, mas por causa das noras, ela disse assim: eu não quero mais viver, eu estou enfadada da vida. Olha, ore a Deus para Ele mandar para a tua casa um genro que preste. Ore a Deus para mandar para a tua casa uma nora que preste. Porque se ela for antipática, acabou a união entre a família. E se for antipático, pior ainda. Aí tem dela que discute com a sogra, bate boca e sai, e o marido vai e fica... porque tem deles que não tem também autoridade, né? Aí pronto, e o pau quebra, já resolvi isso demais. Aí pronto, e tem mãe que chega na casa, quer mandar na casa, e aí é uma besteira, e aí o pau quebra. É assim.
E aí, às vezes a gente diz assim: ah, mas não tem oração, não tem Bíblia, mas não sabe se relacionar. Olha a tristeza de Rebeca. Olha, terminei o versículo. Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Está vendo? Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, Olha isso. Vai. para que me servirá a vida? Eu já não aguento essas duas que ele tomou. E se Jacó se casar com alguma delas aí, para que eu vou viver? Irmão, tem gente aí, tem moça que ela não aceita nem o marido ir visitar a mãe dele. Ela é ciumenta. Ah, meu irmão. Rapaz, negócio pesado. Negócio pesado. Então, observem bem: problemas familiares, desentendimento conjugal, conflito entre os filhos. Essa passagem aí vocês já sabem, do 37. Quem foi que vendeu José, meus irmãos? Vamos lá, fale bem forte. Quem vendeu José? Então, conflitos surgem dentro das nossas próprias casas. William Coleman, em um livro que ele escreveu, olhe para cá, ele diz assim: olhem para as famílias do Velho Testamento e vê se elas são perfeitas. Não tem uma família perfeita na Bíblia. Olhe para cá, não tem uma família perfeita. Pastor Ziel, o que é isso? Não tem uma família de homem de Deus perfeita na Bíblia. A família de Abraão não era perfeita, porque Abraão casou com a Sara, mas no meio dela tinha quem? Agar. E aí a briga era grande, sim ou não? Pronto. E aí lá vem um menino chamado como? Ismael. Ismael começou a brigar com quem? Com Isaac. Se você pegar a família de Noé, quem foi que andou espalhando que o pai estava nu? É tudo eu estou mostrando, é dentro da casa. Se você analisar, não tinha uma família perfeita dentro do Novo Testamento para dizer assim: eita, que essa família aqui é a família. A de Davi eu nem falo, irmão. A de Davi eu não vou nem falar. A família mais triste, mais desgraçada foi a família de Davi. Um irmão matou o outro. O próprio filho queria matar o pai, perseguiu o pai. O outro deflorou a própria irmã e a bagaceira foi grande. O outro dormiu com as mulheres do pai, tudinho. Absalão dormiu no meio da rua, botou as mulheres no meio da rua e dormiu com cada uma delas. São as famílias dos homens de Deus na Bíblia. E eu não vou falar. E aí, os 12 filhos de Jacó tinham inveja de quem? Está aí, nesse meio deles. Aí um tem inveja de José e manda vender quem? E manda vender José. Quando eu falo de costumes pecaminosos, duas moças, filhas de Ló, quando elas saíram de Sodoma, de Gomorra, aí a Bíblia diz claramente lá, que aí elas olharam: eita, nosso pai está velho, não tem um homem aqui. O que foi que as filhas fizeram? Esse negócio de embebedar a gente, para ficar doido, para ficar louca. Meu amor, eu quero te embriagar para tu ficar doida. Senão agora, não, irmão, faz tempo que tem isso aí. Tem muito irmão que quer embriagar a mulher para ela ficar doida e cega, para ele fazer o que ele quiser com ela. Pois essas meninas fizeram. Botaram cachaça para o pai, embriagou o pai, e aí fizeram sexo com o próprio pai. Aí a outra disse: agora é a tua vez. E foi ontem, fui eu. Aí embriagou o pai, e aí pronto. Daí vocês podem observar, olha, aí nesse texto vai dizer: elas adotaram o costume daquela terra. Sabe qual é a pior coisa? É quando o teu filho, a tua filha, não aprende os bons costumes de casa, mas aprende os costumes das amigas da faculdade, aprende os costumes dos cabarés lá fora, aprende as bebidas e as drogas lá de fora, aí traz para dentro de casa e a tua casa vai ficando um lugar contaminado. Tem casa que não tem culto doméstico, tem casa que não tem oração, tem casa que não tem o altar de Deus, e aí o problema é sério. Então, vocês podem observar que nós estamos colocando. Mas, além desses problemas que trazem a desordem para a casa, nós vamos pontuar que existem os problemas que, na verdade, é o problema da morte, é o problema da doença. Olha, não tem uma família que não seja desestruturada com a palavra doença e com a palavra morte. Se vocês não sabem, é por isso, irmão, que vocês devem estar sempre orando a Deus, pela sua casa, pela sua família. Vocês não sabem o que é uma família quando a doença entra nela, quando o câncer entra nela.
quando o médico diz para um membro da família: não tem mais jeito, ele vai morrer. Todos os membros da família são dominados pela tristeza, ninguém mais tem alegria. E o pior, às vezes a família tem toda a condição do mundo, mas não pode trazer a saúde. Eu me lembro que quando eu voltei de Teresina, que a minha mãe pediu para ir em outro médico, eu fui, e ela me perguntou: meu filho, diga para mim, tem alguma solução? Fale a verdade. Eu disse para ela: não, mãe, o médico disse que não tem. Isso traz um clima de dor, de tristeza, de angústia, uma coisa que desanima a família, uma coisa que traz a desordem para a família, é a morte de alguém, é a doença de um membro da família. Isso é muito sério. É por isso que nós podemos analisar aqui, queridos irmãos, nós podemos analisar que a família deve estar sempre com Deus. Você deve colocar sempre a sua casa em ordem. E quando você lê o Salmo 128, verso 5, a Bíblia diz: e a bênção virá lá de Sião. A bênção para a tua família vem lá de cima. Quem pode glorificar a Deus? A bênção para a tua casa vem do céu. Diga aí para o irmão que está ao teu lado: a bênção para a tua casa vem de cima. A bênção para a tua família vem do alto. E o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás a bênção sobre Jerusalém. Coloca esse versículo aí. É lá de cima que vem a bênção. Guarda a tua casa orando a Deus. Chama Deus para a tua casa. Comece com o culto doméstico pela manhã. Aí quando for a tardinha, chame a família e ore. Quando for assim um momento especial, agora mesmo eu não sei quem me disse, pastor Oziel, nós reunimos todos os nossos irmãos e tem um culto só da família. Tem um culto só da família. Um dia desse eu achei tão interessante, um empresário me ligou da Bahia: pastor Oziel, eu sei que o senhor é muito ocupado, mas o sonho do meu pai é lhe conhecer, e eu quero pagar a sua passagem de avião. Eu queria que o senhor viesse aqui no meu interior, no interior do papai, só para o senhor dar esse presente para ele. Eu não pude ir porque eu tinha outro compromisso, mas eu mandei um áudio, mandei um vídeo. O que eu quero dizer para vocês: é tão bom quando a família tem Deus, é tão bom quando a casa tem Deus, porque é lá de Sião, aponte para lá, é lá de cima que vem a bênção. Levante a tua mão para o céu. Que o Senhor guarde a tua casa, que o Senhor guarde a tua família, que o Senhor abençoe a tua casa, que nenhuma praga chegue à tua tenda. Oh glória! Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmã, não comece o dia sem orar, não comece o dia sem buscar a Deus. Tem pessoas que na hora que acordam, já liga logo a televisão. Não, quando acordar, chama teu marido, vamos agradecer a Deus pela noite, vamos começar um novo dia com a presença de Deus. Chama Deus para a tua casa. E eu vou mostrar algo aqui para vocês nesta noite. Nós estamos falando de um rei. Como era o nome do rei? Ezequias. Vamos lá, pregue comigo. Como era o nome do rei? Ezequias. Essa história também se repete em Isaías, quando você lê do 38, 37, 36, 38, quando você lê esses capítulos. Nós estamos falando de um rei. Escute bem, dificilmente a gente quase prega sobre isso aqui. A gente fala das vitórias dele, a gente fala da luta contra Senaqueribe. Mas observem bem uma coisa: o texto começa com uma palavra de um profeta, e esse profeta chega com uma palavra mortal. Ouçam bem isso, a palavra mortal. Ele chega na casa de Ezequias, mas aí antes dele chegar, coloca lá o texto, antes dele chegar na casa dele, olha como era que já estava Ezequias, coloca aí no texto. Vamos lá, 1 Reis, 2 Reis 20, olha aqui, observem bem. Aí é o verso 11, né? É o primeiro. Observem bem. 2 Reis 20, primeiro. Observem bem uma coisa, para os irmãos observarem essa passagem bíblica. Naqueles dias, essa expressão adverbial, ela começa mostrando que seria a ligação, já no início, alguns tentam dizer que não, mas seria o início da invasão de Senaqueribe. Em Isaías, essa questão não está em ordem cronológica, porque quando você pegar a história lá em Isaías e a história em Reis, você tem que fazer a diferença. Em Isaías, ele quer mostrar o consolo que vem de Deus para o seu povo. Então ele começa
para falar do cativeiro e da paz que vem do capítulo 40 até o 66, ele começa a usar essa passagem. Quando você vai para 2 Reis, o ponto de vista do autor já é diferente. Ele começa a mostrar que um rei que faz aliança com o mundo não terá um final feliz. Ou seja, Ezequias, o autor de Reis, ele quer falar desse problema. Então, eu estou pontuando aqui para vocês qual é a perspectiva de Isaías e qual é a perspectiva de Reis. Ok? Então, quando você analisa esses dois lados, o texto não começa dizendo que o Isaías trouxe a doença. Observaram isso? O que acontece? Digam aí vocês. O rei já estava doente ou o Isaías trouxe a doença? Vamos lá, ele já estava o quê? Ele já estava doente. Ele estava sofrendo de câncer. Ele tinha, alguns falam de um forúnculo e outra coisa, mas a maior parte de grandes exegetas dizem que era um câncer. É por isso que é chamada de doença mortal. E ele tentando sair daquela doença, achando que ia viver, aí a coisa piora. A coisa piora. Deus manda o profeta ir na casa dele, e quando o profeta chega na casa dele, o profeta diz o que para ele? Põe a tua casa em, porque tu vais. Eita, irmão, agora olhe para cá. Eu estava meditando nisso hoje e chorei. Porque quando a ordem, o Isaías não vem com a ordem dele. Isaías diz o Senhor. E quando Deus diz, está acabado. É ou não é? Quando Deus diz, ele chega lá e aí diz assim: olha, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque tu vais morrer. Imagine você, alguém chegar, você já está no hospital, e alguém chega e diz: não, rapaz, aí tu não tem jeito não, tu vai morrer. Agora imagine chegar um profeta como Isaías. O Isaías chega e diz: rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Aquela palavra ele sabia que era tão certeira. Oh, glória a Deus. Ele sabia que ela era tão certeira, que esse homem entrou numa crise de desespero. Irmão, isso aqui é sério. Esse homem entrou numa crise de desespero. Alguns estudiosos dizem que devido à entrada de Senaqueribe, o rei Ezequias fracassou um pouco na fé. Outros dizem que ele estava no início do seu reinado, que ele assume aí com quase 25 anos de idade. Ele estava no início e ele não tinha sucessor. Outros dizem que o problema de Ezequias era que ele queria colocar ordem na casa, no governo dele. Não tinha uma moral bem estabelecida, o povo não estava bem, e ele queria colocar moral na casa. Mas o profeta chega e diz: põe em ordem a tua casa. É bem pessoal, é indicativo, porque tu vais morrer. Agora tem uma coisa, meus irmãos: a ordem era de Deus, mas você tem aqui aquilo que é chamado, dentro da própria teologia, o aspecto antropomórfico. Olhe para cá, é quando você tem essa linguagem do arrependimento. Deus não se arrepende, mas quando o profeta chegou para ele e disse: põe a tua casa em ordem, porque tu vais morrer. Ele olhou e disse assim: eu estava com a doença e eu estava até aguardando uma cura, mas o Senhor disse que eu vou morrer. O Senhor disse que eu vou morrer. Esse homem, quando ele recebe essa notícia, que mesmo diante dessa notícia de morte, ele acredita que pela oração ele pode mudar o quadro. Quem acredita e quem pode dizer glória a Deus? O profeta chega e diz: põe a tua casa em ordem, que tu vais. A ordem era de quem? Diga, igreja, a ordem era de quem?
Era. A ordem era de Deus. Mas no Salmo 51 diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Esse homem, quando recebeu a notícia de morte, notícia de quê? Diga bem forte, igreja. Notícia de quê? Diga mais forte. Notícia de quê? Diga mais forte para tu repreender. Notícia de quê? Mas não há império das trevas e da morte que vença quem se coloca decidido em oração. Eita glória. Decidido em oração. Não foi aquele negócio, irmão, ora por mim. Não foi aquele negócio, irmão, se tu puder. Não, não foi aquele negócio, eu vou subir no monte. Ele acreditou que a notícia era mortal. Quem acredita que as nossas orações, elas podem fazer o Deus eterno agir em nosso favor? Só quem acredita, diga glória a Deus. Diga bem forte, eu creio, Jesus. Faz um milagre hoje na minha casa, diga Jesus. Eita glória a Deus. Doença mortal. Doença mortal. E eu quero que você se prepare esta noite. O que nós temos aí toda hora, meus irmãos, é toda hora. Eu fui agora, mas o pastor Wagner, o pastor Luiz, ali naquele hospital, Carlos Macieira, é lotado de jovem, já com o coração todo bagunçado. Nós não sabemos o que está acontecendo. Tem gente que diz, não, mas sempre morreu gente. Está aumentando a cada dia mais e mais. Eu estava lendo essa semana um médicozinho jogando bola, e aí só sentiu mal e caiu lá mesmo e morreu. É toda hora a gente morrendo, é toda hora o médico dizendo, é gente com câncer, é problema de coração, é problema não sei de quê. Ontem mesmo passou no jornal, me parece que lá em São Paulo, uma jovem estudante de medicina sentiu algo na garganta, foi no hospital, e quando chegou lá, disseram não, talvez é Covid. Fizeram o exame, não deu Covid. Aí voltou para casa, a garganta doendo. Chegou em casa, ela faleceu. Até hoje os médicos não sabem dizer. Está assim agora. Mas eu vim dizer aqui, conforme diz o Salmo 91. Levante a tua mão para o céu. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu sou o Senhor que te guarda. Eita glória a Deus. O Senhor está protegendo a tua casa. O Senhor está protegendo a tua família. Levante a tua mão e clame a Ele com fé. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu sou o Senhor que te guarda. Quem glorifica a Deus? Agora olhe para cá. Para colocar isso. A doença era o quê? A doença era o quê, igreja? A doença era mortal. Era mortal. Não tinha mais jeito. Aí quando, observem bem, quando a doença é mortal, tu só tem uma saída. E essa o rei Ezequias entendeu. O rei Ezequias, quando ele soube da doença mortal, sabe o que foi que ele fez? Ele acreditou no poder mas não só isso, ele acreditou que poderia mudar a sentença de morte. Rapaz, isso aqui é pesado. Aí é verdade. Olhe para cá, ele acreditou que poderia mudar a sentença de morte. Irmão, já pensou de quem era a ordem que ele ia morrer? Diga a igreja bem forte, de quem era? Mas tem uma coisa, irmão Raimundinho, é que quando você mexe com Deus em oração, olhe para mim aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Coloca aí na tela 18 e o verso 17 de Jeremias. Vamos ver se Deus muda quando você se altera, alterar no sentido de ser transformado. Vai. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia de sua perdição. 18. Então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Isso, tá bom. Esse capítulo 18 fala do vaso na mão do oleiro. Deus tinha determinado a sentença que ia destruir, sim ou não? Mas ele disse, esse vaso,
ele está na mão do oleiro, mas se arrepender, eu vou fazer um vaso novo. Lá em Jonas 3, 4 e 5, Deus mandou Jonas pregar para a destruição, mas qual foi a forma que o povo mudou a sentença de morte? Hein? Eles se arrependeram. Olhe para cá. Se tu queres colocar a tua casa em ordem, a doença da morte sair, a praga não entrar nela, chama Deus para a tua casa, chama Deus para a tua vida. Oh, aleluia. 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 Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dr. Kelso, Pastor Tavares, não é aquela questão, olha para cá, irmão, que às vezes você vai orar, Senhor, eu preciso, Senhor, tu sabe, tu tem que botar a tua vida, tu tem que estar pronto. Esse aí era rei, quando o profeta disse, tu vais morrer, acabou, ele disse, meu Deus, agora que eu estou começando o meu reino, eu não tenho sucessor no trono. Coloca o 2 aí. Eita, meus irmãos, isso aqui é pesado. Olha o 2, vai lá. Aí o que ele diz? Olha aí. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Eita glória, vai. Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eita, irmão. Olha essa intensificação aí. Ele chorou como? Ele chorou como? Tu está chorando pela tua casa hoje? Tu está chorando pelos teus filhos hoje? Tu está chorando pela tua casa? Tu estás chorando pelo teu emprego? Tem irmão que só quer chorar quando a prova chega. Vocês sabiam que quando ele disse isso, primeiro Deus deu a ordem, é mortal, acabou. Coloca aí 20, verso 3 de Gênesis. Vamos ver se a oração faz isso. Vamos ver se a oração mexe com Deus. Olha aí, leia aí. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Deus disse para o rei: eu vou te matar porque tu tomou a mulher de Abraão. Pode passar, olha aí. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Vai. Não me disse ele mesmo: é minha irmã. E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração, em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. Pode passar. Olha aqui. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. Isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora olha aqui. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido. Eita, glória. Porque profeta é. Eita, olha para cá. Dá a mulher dele de volta. Eu disse que tu ia morrer. Dá a mulher dele porque ele é. E ele vai tirar essa maldição que eu lancei sobre ti. Qual era a maldição? Lê, pastor, olha aí. E rogará por ti para que vivas. Quem quer viver, irmão? Só quem quer viver, diga glória a Deus. Ezequias, quando Deus disse tu vais morrer, ele virou o rosto para a parede. E eu li um teólogo que diz que Ezequias sabia que não era perfeito. Ele não era um homem impecável, mas mesmo na fraquezazinha dele, ele procurou andar com sinceridade. Ele procurou agradar a Deus na sua fraqueza. E olha para mim aqui, sabe o que acontece quando você procura agradar a Deus? Olha para mim aqui, igreja. Quando Deus olha lá do céu e vê você dedicado, e vê você cantando, e vê você lendo Bíblia, e vê você adorando, e vê você de madrugada, e vê você lendo Bíblia, e vê você servindo a Deus. Eita glória. Provérbio 10, 27. Sempre eu cito isso em aniversário. Olha por que Ezequias fez essa oração.
Olha aí. O temor do Senhor aumenta os dias. Para aí, como é que ele está dizendo? O temor do Senhor aumenta os dias. Então olhe para cá, Deus disse assim: acabou, meu filho, tu vai morrer hoje. Ele pegou isso aqui e foi orar e disse: é verdade, tu já determinou minha morte, mas mesmo na minha fraquezazinha eu tenho procurado temer o teu nome. Eu tenho andado diante da tua presença com sinceridade. Eu tenho procurado te servir. Tu vais me tirar na flor da idade, Deus. Senhor, lembra, no sepulcro ninguém te adora, e eu quero abrir a minha boca e te adorar aonde eu estiver, Deus. Quem quer viver? Só quem quer viver. Então adore a igreja. Aleluia. Ele virou o rosto para aí orou. Primeiro contou: eu tenho andado dentro da tua aliança, apesar das minhas fraquezazinhas. Tem crente aqui, irmãos, que ele tem: ô pastor, tem muita gente aqui. Pastor Zé, eu estou vindo para os cultos, mas só Deus sabe, eu estou adoentado, pastor. Aí eu fico olhando, é assim mesmo, né, rapaz? Tem deles aqui que só vem se tiver cantor, só vem se tiver orquestra, só vem se tiver banda, só vem se tiver. Tem deles até que não tem atrativo. Deus é o teu atrativo. Deus é o objeto que a gente adora no culto. É Deus. Essa igreja não tem programa. Eu posso botar aqui berçário, eu posso botar aqui até café para vocês, picolé no culto e pipoca. Eu posso ficar lá na porta recebendo vocês, mas se Deus não estiver dentro de ti, o culto não presta. Os verdadeiros adoradores adorarão Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Senhor, eu tenho andado diante de ti. Tu sabes com a minha fraqueza, mas eu tenho procurado te servir. Aí ele contou tudinho para Deus e virou o rosto. Coloca lá, meu filho. E quando ele virou o rosto, o que foi que ele fez? Aí se acabou. Não adianta tu chorar se tu não tem nada para apresentar. Tem irmão que só chora. É assim ou não é? Tem irmão que só chora. Esse aqui, volta lá. Antes dele chorar, foi que ele disse: tu lembra que eu andei com o coração e fiz o que era? Então eu tenho um saldo aí em cima. Quem tem saldo lá? Olha lá. Não levanta a mão se tu não tem saldo. Não levanta a mão se tu não tem saldo. Quando Daniel, irmão, acho lindo, Daniel começou a orar, aí o anjo chegou, não foi? Daniel, homem excelente. Na hora que tu começou a orar, o que foi que aconteceu? A tua oração já chegou lá, mas tivemos que atender ali alguns compromissos. Mas na hora que tu começou a orar, eita, irmão, isso aqui é para quem tem crédito. Pergunta para esse irmão que está ao teu lado: tu tem crédito lá? Pergunta: tu tem crédito? Tu tem crédito? Tu tem crédito? Tu tem crédito? Às vezes tem irmão que anda com aquele talão de cheque de ouro. Não é assim? Hoje quase eles não usam mais, né? Não tem mais não. Aí quando saiu o talãozão de cheque de ouro, a gente ficava até animado. Eita, rapaz, olha, de ouro. Aí tem crédito. Aí pronto. Mas se tu não trabalhar para botar no Banco do Brasil, é só o talão. É ou não é? É até também tem irmão que sai com cartão, não tem? Eu já vi, foi muito. Já tem. Às vezes eu estou em local, aí estou em churrascaria, aí o irmão leva uns 3 cartõezão, né? Aí pronto, aí a mulher máquina, aí ele passa. Aí ela diz: não, senhor, não tem. Aí eu fico logo assim, né? Eu vou para cá. Eu disse: rapaz, né? Para mim não. Aí, pronto, ele disse: mas eu não sei o que está acontecendo com esse cartão. Bota aí de novo, deve ser a internet. Não, é que tu não botou lá. Só tem se tu botar. Se tu não botar, assim também é o céu. Tu só tem lá se tu mandar para lá. Quando tu manda para lá, vem de lá para cá. Eita, glória a Deus. Oh, glória.
Olha, irmão, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Irmão, uma irmã que o médico chega para ela, diz: olha, meu irmão, você está doente. Para ela chegar na casa dela e dizer: Jesus, eu sou tua serva, se tu quiser me levar, tudo bem. Agora, se tu acha que eu ainda presto para ti nessa terra, é assim ou não é? Se tu ainda acha que eu presto para ti nesta terra, me dá vida, deixa eu viver. Não é assim? Deixa eu viver. Aí é como diz aquele hino, né, da árvore quebrada, né? Como é que diz ele? Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. Eita, irmão, está doente, está se acabando. O médico disse: acabou, é câncer, acabou, é mortal. Mas aí ela entra no quarto e diz para Deus: eita, glória a Deus. Quem glorifica a Deus? Só quem tem crédito lá, diga glória a Deus. Ele virou o rosto para a parede, chorou, 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 chorou. Aí, como diz um autor, Deus abriu os arquivos celestial. Não é assim? Puxou a gavetona. Aí disse: ele é mortal, ele é falho, mas o que ele está dizendo é verdade. Ele tem procurado andar nos meus caminhos. Ele tem procurado. Mas o que foi que o Isaías disse para ele? Ei, eu vou dizer uma novidade que talvez você não saiba. Você pode anular uma profecia de morte. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem foi que levou a profecia que ele ia morrer? Mas quem foi que anulou a profecia de morte? Ei? Quem? Fala aqui para tu ver. Ezequias. Deus não deu, mas Deus não mandou que ele ia morrer. Agora vamos lá. O profeta. Isso aqui eu estou falando se você crê em Deus. Se alguém chegou e profetizou que tu vai morrer, mas tu tem crédito lá com o homem, tu tem crédito com o Pai Eterno, volta para ele. Eu pergunto: Ezequias duvidou da profecia? Sim ou não? Não. Ele não duvidou. Ele sabia que era de Deus a profecia. Então ele foi falar com quem? Ele foi falar com Isaías? Porque tem irmão que quando a irmã profetiza, ela corre: mãe, como é isso? Não fala com a profecia, fala com o dono da profecia. Se alguém diz que tu vai morrer, se tu receber uma profecia de morte, mas se você tem a comunhão com Deus e quer anular ela, você pode. Eita, glória a Deus. Ele recebeu de morte ou não recebeu? Aí o profeta não mentiu. Aí o Ezequiel: agora olha para cá, tu só pode anular se tu tiver propósito. Primeiro, se tu tiver essas 3 coisinhas que ele tinha. Segundo, se você jogar a vida nas mãos de Deus. Terceiro, se você se arrepender de coração. Aí Deus abriu os arquivos celestiais. E aí o Isaías já ia para onde? Para a casa dele. E aí ia saindo. Antes de chegar no pátio, Isaías, pô, não, volta! Eita, leia aí, pastor Wagner. Anulando, olha aqui, anulando profecia de morte. Olha para cá. Deus profetizou para Israel que haveria de vir o cativeiro. Está lá em Deuteronômio 28. Mas se Israel tivesse andado nos caminhos do Senhor, teria o cativeiro? Não!
Se alguém diz que tu vai morrer, aí tu entra dentro do quarto. Jesus, agora um profeta chegou e disse que eu vou morrer. Eu estou prestando para ti na terra ou não? Se eu presto, me dá mais vida. Eu quero te exaltar. Eu quero te glorificar. Eu quero viver na terra exaltando o teu nome, Jesus. Eu quero viver na terra tocando na banda, evangelizando, cantando. Olha para cá, irmão, tem crente que merece morrer. Agora tem crente que merece viver. Está lá em Mateus 8. A Bíblia diz que Jesus chegou na casa de Pedro. Aí quando entrou na casa de Pedro, ele disse: eita rapaz, tua sogra está uma febre. Aí ela olhou para Jesus: ô Jesus, hoje eu não vou poder te servir. Eu estou. O que Jesus fez nela? Na mesma hora. E quando terminou de curar ela, ficou: eita Jesus, mas tu tá lindo. Foi assim? Como é que a Bíblia diz que ela fez? Ela foi logo? Pronto. Onde é que Jesus vai curar se tu só tem preguiça? Onde é que Jesus vai te curar? Tu que não canta, não participa de culto, não adora a Deus, chega aqui, tu fica calado, tu não tem prazer de adorar. Olha para cá, a morte pode chegar, mas quem serve a Ele com verdade, quando vier a profecia da morte, você pode anular a profecia da morte. Eita glória, olha ali, lê pastor Wagner. Volta e dize... Lê bem, lê zangado. Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: eita, assim diz o Senhor, eita, o Deus de Davi teu pai, eita, ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. Oh, glória a Deus. Quem glorifica, irmão? Só quem está sentindo a presença de Deus. Eu ouvi a tua. Não foi recado de ninguém. Ele disse: chegou aqui, rapaz. Chegou aqui no céu. Chegou aqui no céu. Isaías. Aí Isaías, eu pergunto: Isaías deu uma profecia errada? Isaías mentiu? Isaías fez alguma coisa? Não. Quem foi que deu a profecia de morte? Deus. E ele só foi dar o recado? O mesmo que vai trazer a profecia de morte, vai dar a profecia de vida. Quem glorifica a Deus? Eita glória. Lê, pastor. Eu ouvi a tua... Vi a tua oração. E o que mais? E vi as tuas lágrimas. Eu vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha aí. E tu vais subir para onde? Quem quer ir para a casa de Deus, adorar Ele, glorificar Ele? Eu vou para a casa do... Salmo 122, primeiro: alegrei-me quando me disseram: vamos aonde? Ô irmão, eu vou te dar um recado: seja constante, seja firme e abundante na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Nele o teu trabalho não é? Tu não trabalha para mim, santo. Olha para mim aqui. Tu não vem para cá para me agradar. Sabe por quê? Eu não faço culto para ti, meu santo. Eu não prego para te agradar. Eu prego para agradar aquele que me chamou para fazer a vontade dele. É por isso que você tem que respeitar a palavra de Deus. Eu não estou aqui para fazer gracinha para vocês. Eu não estou aqui para te elogiar. Eu estou aqui para dizer que se você viver para Deus, Deus vai te dar vida. Deus vai te dar vida. Deus vai te dar vida. Quem glorifica? Só quem glorifica. Só quem glorifica a Deus. Põe a tua mão na cabeça desse irmão que está ao teu lado, dessa irmã que está ao teu lado, e diga a ele: se há uma profecia de morte e você tem plano de viver para Deus, Ele vai te dar vida. Ele vai te dar vida. Ele vai te dar vida. Espírito de morte está saindo agora. Todo mal contra a tua casa, o Senhor vai cercar a tua casa com labaredas de fogo. O Senhor vai proteger a tua casa. Como diz Jó capítulo 5: tu andarás e rodarás em tua casa, e saberá que a tua tenda tem paz. A tua tenda tem paz. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Aleluia.
A glória de Deus está aqui. Quem pode adorar Ele em espírito e em verdade? O que você quer fazer com a sua vida? O que você quer fazer com a sua vida? Ezequias sabia o que ele ainda queria fazer com a vida dele. Coloca aí 5:17 de Tiago, 16 ou 17, coloca aí. E eu vou finalizar dizendo duas coisas sobre esse capítulo. Como é que diz? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E o que mais? E orai uns pelos outros. E o que mais? Para que sareis. E aí o que? A oração do justo. Para aí, a oração de quem? Do justo. Para aí, meu irmão, olha para cá. A oração de quem? Do justo. Vê se tu é justo. Vê se a oração que tu está mandando para lá é uma oração de uma boca santa. Vê se a oração que tu está mandando para lá é a oração de um crente que vive de joelho no chão aqui na terra. Justo, eu não estou falando de qualquer pessoa. Justo. Chegou lá no céu. Chegou lá no céu. Eita, irmão, se eu orar, O céu vai mover. se eu orar, Deus vai responder. Mas se eu orar, Deus vai agir, vai entrar. Ei, eu lembro. 90 anos vem dentro da cela, mas só orando. Pode ter diabo, pode ter leão, pode ter cão, pode ter o inferno, mas quem é justo, Deus dá vitória. Quem crê nisso, quem é justo, Deus guarda. Eita, irmão, olha para mim aqui, uma irmã santa, uma irmã justa, uma mulher de Deus. Irmã, às vezes tu só pensa na tua beleza, tu só pensa no teu carrinho, tu só pensa no teu emprego, tu só pensa nas tuas coisinhas, mas tu não pensa em adorar a Deus. Tu não tira um minuto para Deus. Tem marido aí que ele tem tempo para ir à academia. Eu conheço muitos aí. Tem tempo que ele vai para a academia. Ele coloca o shortzão dele, coloca o tênis. Eu não sou contra não, meu filho. Tu pode ir. Ele é bom de academia, ele é bom do joguinho dele. Mas ele não tem coragem de chamar a esposa. Vamos adorar a Deus. Ele não tem coragem de dizer, vamos dirigir um culto doméstico. Aí na hora que ele adoece, ele quer falar com quem? Chegou a tua hora, meu filho. Tu não tem crédito lá. Tu não tem crédito de nada, tu tem crédito na academia, tu tem crédito no jogo, tu tem crédito na televisão, tu tem crédito com os amigos, mas tu não tem crédito lá. A irmã toda bonitinha, né, assim, toda cheinha, tu pode adoecer do peito, minha santa. Tu pode adoecer da cabeça. Lembra-te disso, rapaz. Moça, lembra disso. Dorme o tempo todinho, assiste a televisão até tarde, aí levanta com um lençolzão toda bonita. É a deusa. E amanhã, quando a doençona bater, o que tu tem lá? Que nem um fazendeiro chegou para o pastor e disse: pastor, o senhor está vendo aquela extrema? Acolá. Aí o pastor: tô não. Tenta alcançar. Ele disse: agora eu estou vendo. É meu até depois de lá. Pastor, o senhor está vendo aqui? Ele disse: eu estou vendo. Tenta alcançar. Pastor, o senhor está vendo ali? Aqui, estou vendo. Aí o pastor olhou para ele e disse: e para cá, tu tem o quê? Ele disse: eu não tenho nada para ir. Pois Filipenses 3:20 diz: a nossa pátria está nos... Coríntios 15, 1 Coríntios 15:19. Se a nossa vida se limitar apenas a esta, nós somos o quê? Os mais miseráveis. Minha santa, te perfuma, anda bonita, pode andar arrumadona, pode comprar teu carro, mas de madrugada, de tarde, ao meio-dia, entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala com ele, fala com ele. Eita, irmão. Coloca aí na tela, irmão, só para eles acompanharem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que Deus usou a medicina para curar esse homem? O milagre foi do céu. Só que ele usou a medicina. Ele pegou uma pasta de figos e colocou em cima do tumor. Colocou em cima.
Isso aqui é muito interessante, porque tem irmão que diz assim: não precisa de remédio. Tem cura que Deus faz ela em instante. E tem cura que Deus também usa o médico. Às vezes você já foi em vários médicos, aí você sai de casa orando: Jesus, eu já fui a tantos médicos nessa doença e nenhum acertou. Coloca um médico certo. Aí quando você chega lá, de repente, o que acontece? Ele diz todinho, e aí você começa a ficar boa. Esse homem, um milagre foi de Deus, mas o milagre não operou dele colocar um remédiozinho. Daí, pastor Estevão dizia que Deus opera tanto pelo poder dele, como também opera através da medicina. Tem gente aqui que está vivo, porque Deus usou o médico para operar o teu coração. Entendeu? Quantos não estão assim? O médico faz a obra, e Deus usa o médico também. Ele colocou isso, coloca essa pasta, e ele colocou, mas tudo foi ordem de Deus. Coloca a pastazinha, meu filho. Ele colocou a pasta. Aí, observem bem, o Ezequias, ele era um homem de Deus, mas ele era um homem que tinha um pouquinho a fé. O Isaías diz: tu vai curar e tu vai subir a casa do... Ô Senhor, por me dar um sinal. Irmãos, olhe para cá. Sabe quando é que Deus mais te usa? É quando você é fraquinho. Porque lá em 1 Coríntios, coloca aí na tela, 1 Coríntios 12:10. Olha o que acontece quando você é fraquinho. Olha o que acontece. 2 Coríntios, não é primeiro, 2 Coríntios 12:10. 2 Coríntios. Olha o que acontece quando tu é fraquinho. Olha o que Paulo diz. Vai, eu estou falando de Paulo. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer nas fraquezas. Por quê? Nas injúrias. No que mais? Nas necessidades. No que mais? Nas perseguições. No que mais? Nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Quando o rei Ezequiel disse assim: me dá um sinal. Ele disse: eu vou fazer o relógio de Acais, relógio do sol. A Bíblia não explica que relógio é esse. Alguns dizem que Deus fez o sol voltar. Eu particularmente não acredito assim. Lá a tradução seria melhor degraus e não graus. Era como se a sombra do relógio passasse daqueles degraus. E aí ele disse: não, o horário já deu, digamos, deu 6 horas, já passou os degraus. Eu não quero que passe, eu quero que volte. Ou seja, se tivesse passado 10 degraus, tinha que voltar o quê? 10. E Deus deu esse sinal para ele. Deus faz. Quem acredita que Deus faz? Quem crê que Deus faz milagre? Quem crê que Deus opera? Coloca na tela só para eles anotarem. Hoje você vai para a sua casa, e quando chegar lá na tua casa, não liga logo televisão não. Quando tu chegar na tua casa, chama a tua mulher. Chama ela, mesmo se ela não for crente que presta, se ela for da crente do jeito da mulher de Ló, chama ela. Porque a mulher de Ló foi luta, rapaz. Os anjos: moça, sai daí, não foi assim? E aí lutando, e o marido também, e ela querendo ficar. E aí pronto, e não deu não. Até as meninas que eram ruins escaparam. Mas ela: não, rapaz, eu não vou mais no shopping de Sodoma e Gomorra. Não posso mais ir no shopping. Não é pecado não tu ir em shopping, viu? Estou falando aqui, mas é porque tem gente, irmão, que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para servir a Deus. Pronto, aqui, primeiro, mesmo diante de uma notícia mortal, busque a intervenção. Deus faz ou não faz? Quando vier a notícia de morte, tu pode fazer o quê? Buscar a intervenção de quem? E se tu buscar ele com sinceridade e quebrantamento, ele conhece. Toca ou não toca ele? Então pronto, está aí. Segundo, tendo um viver em fidelidade. Quando você tem um viver em fidelidade, Deus se volta para ti ou não volta? Pronto, meu irmão. Ele disse: foi para o diabo. Está bem aí, João 8. Tu conheces Satanás, meu servo? Pronto, íntegro, sincero. Aí Deus se volta para ti. E em terceiro lugar, se tu queres colocar a casa em ordem, você tem que revelar a sua. Ei, irmão, eu estou falando de um monarca. Tem irmão aqui que não derrama uma lágrima, nem que bata nele. Nem se o Espírito Santo pegar um chicote e meter taca nele aqui, ele não chora. Free. Esse daqui, irmão, contou para Deus a vida dele. Depois que contou, ele virou o rosto para a parede e fez o quê? Eita, aí eu acredito que ele até cantou aquele hino do Mato Nascimento. Chora. É assim? Quer vitória? Pronto.
Se você mostrar a sua fraqueza, Deus mostra o poder dele na tua vida. Quem acredita assim? Fique de pé. Fique de pé.